acompanhei nossas sessões, parece ser uma coisa mais enfadonha. Mas eu quero dizer que a gente precisa aproveitar essas oportunidades sempre para homenagear aquelas instituições que fazem parte da cidade, que fazem parte do nosso município e que ajudam a constituir este município. Se nós pensar nos 80 anos, quantas pessoas passaram por essa escola, que foram formadas, que tiveram sua iniciação do conhecimento formal, né, pelas escolas, e nós tivemos exemplos aqui de escolas com 60, 50, tem uma diversidade muito grande. Se nós fizermos só essa retrospectiva, nós vamos encontrar certamente no meio desses vereadores, vamos encontrar doutores, vamos encontrar engenheiros, vamos encontrar pessoas de todas as matizes que estão inseridas na comunidade e alguns que levaram esse conhecimento que foram além da escola, inclusive, para outros estados. Então, eu só quero, para não me alongar, senhora presidente, registrar que não é apenas, não pode ser apenas uma coisa formal que está sendo feita aqui. É algo de reconhecimento de fato. Por quê? Porque como o próprio frase que vocês usam na escola mostra muito claramente isso. O conhecimento é algo que transforma o mundo, modifica o mundo e modifica as pessoas. É por isso que muitos governos, que muitos representantes de setores que não querem que o povo tenha conhecimento, têm pavor de escola, têm pavor da universidade, têm pavor de que as pessoas leiam, busquem o conhecimento. Nós sabemos que o conhecimento não é buscado só através da escola, mas sem a escola, dificilmente aquele cidadã que não consegue se alfabetizar, que não consegue ter a iniciação mínima para a compreensão das operações, mas posteriormente também das coisas que fazem o mundo nessa complexidade que ele é, certamente eles vão ser pessoas que vão ser mais dóceis, domesticáveis, por assim dizer, naquilo que muitos querem que a gente seja. Parabéns a todas as gerações que fizeram esses 80 anos e que vocês, na geração atual, que estão à frente do educandário, possam ter motivação suficiente, apesar das dificuldades que todos citaram aqui, para dar continuidade. E, por fim, só para dizer, embora não seja uma escola do campo, mas ela está inserida no meio rural, eu disse isso várias vezes aqui e repito de novo, o Brasil não tem uma política de educação para o campo. Essas escolas ainda, elas substituem um pouco, fazem um pouco disso, né? Mas eu te perguntei no plenário, antes de começar, quantos alunos tem? Porque a tendência daqueles que olham a educação só como uma questão de número é matar essas escolas, é acabar com elas. Tá? Então resistam, mobilizem a comunidade, façam isso, porque vocês estão resistindo contra aqueles que querem a ignorância do povo brasileiro. E eu acho que é fundamental que a gente possa fazer essa parceria aqui. Conte com esse vereador sempre para isso. Muito obrigado. Como ninguém mais deseja se pronunciar, solicito que o secretário faça a leitura da placa homenagem. Câmara Municipal de Ijuí. O Poder Legislativo ijuense honra-se em homenagear a Escola Estadual de Ensino Fundamental Pedro Maciel pelos 80 anos de fundação e relevantes serviços prestados na educação de nossas crianças e adolescentes, favorecendo o pleno desenvolvimento de indivíduos enquanto cidadãos éticos, conscientes, críticos e participativos no contexto social. Ijuí, Rio Grande do Sul, 18 de novembro de 2019. Rubens Jagmin, secretário. Alexandra Lendes, presidente. Convido o vereador Adalberto Oliveira Noronha que faça a entrega aos homenageados da placa. Pode? Então eu convido todos os vereadores para fazer a entrega junto e a gente já faz uma foto coletiva.
Reabertos os trabalhos, passamos à ordem do dia, deferimos. Votos de pesar, o senhor secretário fará a leitura. Requerimento, autor, Poder Legislativo, bancada todos, assunto, voto de pesar. Os signatários vereadores integrantes de todas as bancadas do Poder Legislativo requerem, nos termos regimentais, a consignação nos anais da Casa de voto de pesar pelo falecimento dos senhores Antônio Nilo Schirmer e Mário Felipe Beck. Requerimento, autor Marildo Kronbauer, bancada PDT, assunto, voto de pesar. O signatário vereador integrante da bancada do Partido Democrático Trabalhista requer, nos termos regimentais, a consignação nos anais da Casa de voto de pesar pelo falecimento do senhor Antônio Fusilini. Requerimento, autor Marcos César Barrichello, bancada PDT, assunto, voto de pesar. O signatário vereador integrante da bancada do Partido Democrático Trabalhista requer, nos termos regimentais, a consignação nos anais da Casa de voto de pesar pelo falecimento da senhora Hildegard Kort e do senhor Mário Felipe Beck. Colocamos em discussão veto, projeto de lei, requerimentos e moções. O senhor secretário fará a leitura. Veto. Veto encaminhado pelo ofício número 342 de 2019. O senhor secretário fará a leitura. Em julho 8 de novembro de 2019, ofício número 342 de 2019 da Secretaria Municipal de Governo, a Sua Excelência, a senhora vereadora Alexandra de Freitas Lentes, presidente da Câmara Municipal, nesta assunto, encaminha razões do veto total ao projeto de lei resolução número 8.186 de 2019. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal, acusamos o recebimento da resolução número 8.186 de 2019, processo número 1350 de 2019, projeto de lei que acresce alíneas ao inciso 2º do artigo 2º da lei número 5.586 de 5 de março de 2019, que disciplina as nomeações para cargos em comissão e funções gratificadas no âmbito dos órgãos do Poder Executivo e Legislativo Municipal e da outras providências, aprovado por este egrégio Poder Legislativo. A assessoria jurídica da Secretaria Municipal de Administração, em análise consubstanciada no parecer jurídico número 18 de 2019, de 6 de novembro de 2019, cópia anexa, opinou restar claramente demonstrada a inconstitucionalidade da proposição aprovada pelo Poder Legislativo por vício de iniciativa, em que pese a louvável iniciativa do vereador César Busnello, o acréscimo das alíneas sugeridas já está contemplado com a apresentação de alvará de folha corrida, certidão judicial de distribuição criminal de 2º grau para os efeitos de verificação de enquadramento na Lei Complementar número 135 de 2010 ou certidão judicial criminal negativa, sem prejuízo de outros documentos exigidos no momento da nomeação. Diante do exposto, com base na análise do órgão jurídico cujas razões indicadas no mencionado parecer são adotadas como fundamento dessa decisão, independentemente de transcrição, a fim de evitar tautologia, o Executivo encaminha o presente veto total ao projeto de lei, objeto da resolução número 8.186 de 2019,
com amparo no artigo 26 da Lei Orgânica do Município, sendo que se apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhes votos de estima e consideração. Valdir Eck, prefeito. Baixas comissões. Projeto de Lei Processo número 1556/2019. O senhor secretário fará a leitura. Processo número 1556 de 2019, natureza projeto de lei, autor Poder Executivo, revoga a Lei Municipal número 4.618, de 21 de novembro de 2006, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinada pelo vereador vice-presidente no exercício da presidência, vereador Jefferson Maturana da Rosa e demais membros que compõem a mesma. Também com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinada pelo vereador João Monteiro, Edmilson Mastella e Rubem Jagmin. Está em discussão o projeto de lei processo número 1556/2019. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei processo número 1557 de 2019. O senhor secretário fará a leitura. Processo número 1557 de 2019, natureza projeto de lei, autor Poder Executivo, altera o artigo 7º da Lei Municipal número 4.690 de 30 de maio de 2017, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinada pelo vereador vice-presidente no exercício da presidência, vereador Jefferson Maturana da Rosa e demais membros que compõem a mesma. Também com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinada pelos vereadores João Monteiro, Rubem Jagmin e Edmilson Mastella. Está em discussão o projeto de lei processo número 1557/2019. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei processo número 1558 de 2019. O senhor secretário fará a leitura. Processo número 1558 de 2019, natureza projeto de lei, autor Poder Executivo. Autoriza abertura de crédito adicional especial até o montante de R$500 mil. Autoriza a inclusão de ação aos anexos 3º e 5º da Lei Municipal número 6.584, de 7 de novembro de 2017, e autoriza a inclusão de ação ao anexo 1 e ao demonstrativo 3º da Lei Municipal número 6.730, de 4 de dezembro de 2018, com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinada pelo vereador vice-presidente Comissão de Finanças, assinada pelo vereador presidente Adalberto Noronha e demais membros que compõem a mesma. Está em discussão o projeto de lei processo número 1558/2019. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei legislativo de autoria do vereador Adalberto Oliveira Noronha. O senhor secretário fará a leitura. Projeto de lei, autor vereador Adalberto de Oliveira Noronha, institui no âmbito do município de Juí a política de transmissão em libras de atos públicos com sons e imagens e da outras providências. Baixas comissões.
Requerimento de autoria do vereador Adalberto Oliveira Noronha. Número 38/2019. O senhor secretário fará a leitura. Requerimento número 38 de 2019, autor Adalberto de Oliveira Noronha, bancada PT, assunto envio de ofício. Adalberto de Oliveira Noronha, vereador integrante da bancada do PT, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio de ofício ao governador do Estado do Rio Grande do Sul e ao senhor Marcos Vinícius Vieiras de Almeida, diretor-presidente do IP Saúde no Estado do Rio Grande do Sul, solicitando que seja designado um servidor de carreira ou cargo comissionado para a Agência Regional do IP Saúde, com sede no município de Juí, que atende os municípios da nossa região, prestando serviço a cerca de 31.038 conveniados, uma vez que o único servidor que atua nesta unidade encaminhou seu processo de aposentadoria e permanecerá na ativa somente até o final do mês de novembro de 2019. Assim sendo, é fundamental a designação de um servidor para manter em atividades o atendimento na cidade de Juí, visto que o eventual fechamento irá causar inúmeros transtornos e gastos financeiros aos usuários dos seus serviços, que necessariamente terão que se deslocar para outros municípios, muitas vezes distantes, ou mesmo Porto Alegre, para obter atendimento, considerando que após o fechamento das agências nos municípios de Cruz Alta, Três Passos e Catuípe, os usuários foram absorvidos pela Agência Regional de Juí. Com cópia ao deputado estadual Jefferson Fernandes, presidente da Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, é o deputado estadual Pepe Vargas, relator da subcomissão do IP Saúde. Está em discussão o requerimento número 38/2019, do vereador Adalberto Oliveira Noronha. Com a palavra, o vereador Adalberto Oliveira Noronha. Não, senhora presidente, primeiro eu quero propor aqui às bancadas presentes, se assim entenderem, que nós possamos fazer até esse ofício por todas as bancadas, se houver a concordância. Porque esse tema interessa a todos nós, não só do município de Juí, como da região e do estado. Tivemos já uma audiência pública aqui com a representação da Assembleia Legislativa. Infelizmente, por parte do governo do estado e nem da direção do IP, ninguém se apresentou. Mas os dados que foram aqui apresentados são muito preocupantes. Haja vista de que a linha adotada pelo governo do estado é, sem dúvida alguma, de logo ali adiante, a privatização do sistema de prestação de serviços da saúde pública aos servidores do estado. E a grande maioria, arrisco aqui dizer, principalmente as educadoras estão aqui, mas 90%, se ir para a iniciativa privada, não tem condições de manter um plano. Vão aderir ao SUS. Isso vai ter consequências aqui, vice-prefeito Zardim. Aqui para o município de Juí e para o estado como um todo. Porque as decisões já tomadas pelo governo do estado, quando a servidora que atendia Catuípe e Cruz Alta, que era a mesma, se aposentou, em não repor, em Três Passos, já vinha acontecendo do atendimento ser dentro de uma estrutura da prefeitura, com um servidor cedido pela prefeitura. Então, essa intenção demonstra, e não é só aqui na nossa região, Caxias do Sul, que é a segunda maior cidade do estado, a agência está fechada. Então, essa necessidade de nós mantermos o atendimento aqui em Juí, para toda a nossa região, ela é muito importante, é um contingente de pessoas. Vocês imaginam, o magistério está em greve, porque não recebe os salários, e não só por isso, mas por todo esse pacote nefasto que o governo do estado encaminhou para a Assembleia, que quer acabar com o plano de carreira, quer acabar, na verdade, com o serviço público. Mas imagina na situação que os servidores vivem hoje, ter que começar a gastar com passagem
ou com combustível para se deslocar a outros municípios para ter atendimento, e em alguns casos somente em Porto Alegre. Então, por isso que a nossa casa aqui ela precisa se manifestar, e para além de se manifestar formalmente, faço um apelo aqui a todos os vereadores, principalmente aqueles que seus partidos estão na base do governo, para fazer interferência assim junto a seus deputados, junto ao governo do Estado, para nós tentarmos reverter a situação. Porque o momento exige de nós postura e de fidelidade à nossa comunidade que nos elegeu como representantes. Continua em discussão o requerimento número 38, 2019. Como não há mais interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 62 de 2019, do autor César Busnello. O senhor secretário fará a leitura. Requerimento número 62 de 2019, autor César Busnello, bancada PSB, assunto realização de homenagem. César Busnello, vereador integrante da bancada do PSB, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja prestada homenagem durante a sessão ordinária em data a ser agendada a Reine Ut e família pela contribuição que proporcionaram à população local, tanto no aspecto cultural como no desenvolvimento de Juí durante os 40 anos de atividades do Quiosque da República. Melhor, da Praça da República. Está em discussão o requerimento número 62, 2019, do vereador César Busnello. Com a palavra, o vereador Mutli. Marildo Kronbauer. Nobre presidente Alexandra, nobre colega vereador César Busnello, autor desse requerimento para que nós possamos aqui homenagear a família do seu Reimi. Eu proponho ao nobre colega vereador, se desejar e nos dar a anuência, de nós fazermos essa homenagem de todos os vereadores, de todas as bancadas, mesmo porque todos têm um laço de amizade com essa família. Dizer que nós vamos sentir que a família dele, do Sr. Emi e da sua esposa, estão enfermos há muito tempo já. E eu creio que não vão poder vir, mas vai vir gente da família, né, vereador Busnello? Então, eu queria pedir essa anuência, então, já que o vereador concordou. Era isso, minha nobre colega presidente Alexandra. Continua em discussão o requerimento número 62, 2019. Como ninguém mais deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Moção número 19 de 2019. Autores Alexandra, Lenz e demais signatários. O senhor secretário fará a leitura. Moção número 19 de 2019, autor Alexandre Lenz e demais signatários, bancadas signatárias, assunto moção de apelo. Os signatários, vereadores integrantes das bancadas que compõem o Poder Legislativo ijuense, requerem, nos termos regimentais, a consignação nos anais da Casa e envio à Assembleia Legislativa Gaúcha moção de apelo para que o plano de reforma estrutural dos Estados apresentado pelo governador seja amplamente discutido com a sociedade, em especial com as entidades e categorias de servidores que serão direta ou indiretamente atingidas pelas alterações propostas. Conforme noticiado nos meios de comunicação, o plano de reforma estrutural no Estado do Rio Grande do Sul anuncia mudança na Constituição Estadual, no Estatuto dos Servidores Civis e dos Militares, no plano de carreira dos professores e em legislações que regem as aposentadorias do funcionalismo público estadual. Está em discussão a moção número 19 de 2019. Com a palavra o vereador Enio dos Santos.
Senhora Presidente Alexandra, Vereadora Helena, demais edis dessa casa, começo a pontuar em relação ao governo do Estado com a seguinte frase: o milagre que ainda não aconteceu. Logo que assumiu o governo do Estado, muitas promessas, soluções para a economia do Estado, para os salários em atraso, melhoria em infraestrutura, melhoria em investimentos em educação, saúde, enfim. Muita vontade, muitos projetos, mas que ainda não saíram do papel. Um dos primeiros atos, prorrogação do ICMS, um dos maiores do país. Salários, ainda em atrasos, servidores endividados, e que esse atraso de salários reflete na economia dos municípios. Por quê? Os servidores não sabem o dia do seu pagamento, não conseguem manter seus compromissos em dia, consequentemente, não conseguem cumprir seus compromissos no comércio, enfim, aonde tem esses compromissos. Greves, que já estão a começar, de professores, Polícia Civil, um novo plano de carreira, sem discutir com os servidores e com a sociedade. Servidores que estão prestes a se aposentar, correndo contra o tempo para fazer a sua aposentadoria, porque tem um medo de não conseguir fazer a sua aposentadoria dentro do que ele merece. Investimento em segurança pública. Teve. Novas frotas de veículos. Não aumento do quadro de pessoal. Esperamos que ainda venha mais servidores para todas as áreas. De novo, podemos parabenizar o governo do Estado pela valorização da mulher, pela comandante Cristine, que assumiu como chefe de Estado-Maior da Brigada Militar. De resto, ainda estamos no aguardo de soluções, de melhorias, e que promessas ainda não cumpridas, esperamos que sejam concretizadas. Era isso, senhora presidente, senhores vereadores e comunidade que está presente nessa casa. Continua em discussão a moção número 19/2019. Como não há mais interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Moção número 20 de 2019. Autores Edemilson Franco Mastella, Júnior Carlos Piaia e demais signatários. O senhor secretário fará a leitura. Moção número 20 de 2019. Autores Edemilson Mastella, Júnior Piaia e demais signatários. Bancadas signatárias. Assunto: moção de apoio. Os signatários, vereadores integrantes das bancadas que compõem o Poder Legislativo ijuense, requerem, nos termos regimentais, a consignação nos anais da Casa e envio ao governador do Estado, à Secretaria Estadual de Educação, à 36ª Coordenadoria Regional de Educação, aos deputados estaduais e ao 31º CEPERCS, moção de apoio ao movimento grevista, às reivindicações dos professores públicos estaduais, tendo em vista o pacote de medidas apresentadas pelo governador do Estado, que, dentre outras alterações, praticamente acaba com o atual plano de carreira do magistério público, tanto em vantagens quanto em condições de trabalho. Está em discussão a moção número 20 de 2019. Com a palavra o vereador Júnior Carlos Piaia. Senhora presidente, vereadores, demais da comunidade.
Falo em meu nome, em nome do colega vereador Edmilson Mastella, e quero aqui pedir o apoio dos nobres colegas para essa moção, porque no fundo essa moção ela faz parte de um conjunto de outras duas. Outra que nós aprovamos por proposição do vereador Adalberto Noronha há poucos dias, né? De repúdio ao pacote, né? E agora mesmo a outra moção que aprovamos antes, de apelo para que haja mais discussão em torno desse pacote. Mas estamos mantendo ela porque acho que nós precisamos encher a caixa dos deputados de moções e de apelos nesse momento. Não é um pacote qualquer. Não é um pacote qualquer. Quem se detiver a olhar as consequências do plano que foi apresentado de modificação das carreiras do magistério e de alteração também dos outros setores da Polícia Civil, da Polícia Militar, no fundo segue uma lógica. Qual é a lógica? O Estado está mal. O Estado tem dificuldades de cumprir com seus compromissos. E se o Estado está mal, nós temos que resolver o problema do Estado. Muito bem. Em cima de quem? Daqueles que carregam, daqueles que são o elo fraco do processo de arrecadação. E alguns podem achar o seguinte, mas por que nós vamos se envolver nisso, etc. Dico, meu amigo Dico lá do bairro Tancredo Neves, é para nós entender que aquele dinheiro a menos que vai cair na conta dos professores vai faltar no comércio local. Tá? Esse é um dinheiro que sai daqui e vai para onde? No mesmo dia do pacote, que propôs a retirada de algumas questões que alguns que o governo acha que é privilégio, mas que são assim incentivos mínimos para que uma carreira, no caso dos militares, no caso dos civis, no caso dos professores, para que eles possam exercer com mínimo de dignidade a sua profissão, que elas são profissões essenciais para a manutenção de funções importantes do Estado, essa retirada representa muito individualmente para cada um desses envolvidos. Mas no mesmo dia que mandou esse pacote, ele também promoveu isenções. Isenções de alguns setores econômicos aqui em Oados, que, diga-se de passagem, não é uma coisa nova, não é só desse governo, e aqui eu tenho que saber dizer, mas de devedores que são contumazes. E eu passei por 3 meses na Assembleia e tive muita oportunidade de discutir com os representantes da categoria dos arrecadadores fiscais do Estado, e eles diziam isso, nós podemos contar nos dedos. No Rio Grande do Sul tem em torno de 20 a 30 empresas, são grandes empresas. Eu não estou falando de qualquer empresa, eu estou falando de um grupo Walmart, eu estou falando da RBS, eu estou falando de vários outros que fazem os acordos a partir de, muitas vezes, desses perdões que se fazem, parcelam, não pagam 2 ou 3 meses e depois eles não pagam mais. Daí vem o governo novamente e faz o perdão dessas dívidas. Então eu não estou falando de todo mundo, não estou falando do pequeno devedor, aquele que se não tiver o perdão daquela dívida, ele vai quebrar. Não, eu estou falando daqueles que fazem isso como método para não pagar imposto. E aí nós temos que achar a solução para o problema do Estado no lombo daqueles que são o elo mais fraco. É inadmissível isso. Nós não podemos, como sociedade, porque, embora seja uma questão de Estado, ela reflete aqui, no dia a dia, no bem-estar, no humor daqueles que vão tratar dos nossos filhos no dia a dia nos colégios, daqueles que vão correr atrás de bandido. É nesses que se reflete. E na nossa economia, que é o pequeno empresário, que aqui, né, na nossa economia, depende do todo mês do salário dessas categorias, muitas vezes, para ativar e a manutenção do seu negócio. Porque nem todo mundo vive de Havan, de Americana. Nós também temos uma economia razoavelmente diversificada que é preciso para ativar e compor uma economia que nem a nossa. Então é por isso que nós fizemos isso. Nós precisamos dar incentivo. Lutem. E nós aqui, independente das bancadas, aqueles que têm compromisso com uma sociedade melhor, tem que nesse momento estar junto. Tem que demonstrar o seu apoio. E nada melhor do que um poder como o nosso aqui, de forma unânime, poder fazer essa aprovação, porque certamente isso pode refletir nas votações que vão se dar lá na Assembleia Legislativa. Independente de partido, independente de questão. Mas é importante que muitas vezes os deputados lá saibam
o que nós aqui estamos pensando, o que as bases estão pensando. É por isso que nós pedimos a aprovação, eu, Edmilson Marcelo. Obrigado. Continua em discussão a moção número 20 de 2019. Com a palavra o vereador César Busnello. Não vai falar, Dani? Quero aqui também dizer aos comunidade, em especial aos professores, que este vereador jamais se furtou de ter posição contra essa luta desse tema ligado não só à educação, como também questão da previdência, como também que é a nível nacional, como também a questão da reforma trabalhista, enfim. Mas eu vou deixar registrado aqui, para que não pare dúvida, a minha posição, e dizer de forma bastante clara que isso que está acontecendo com a classe, a categoria dos professores, com a categoria dos servidores públicos do Estado, já era anunciado. Já era anunciado. Porque quando foi eleito esse governador, já estava anunciado que ele atingiria a parte mais fraca, que é o trabalhador como um todo. E vou dizer bastante claro para vocês. Alguém deve estar olhando, mas Busnello, tu não faz parte do PSB e tu é da base de governo? Contrariamente à posição do partido. Inclusive foi aqui anunciado já em outras ocasiões e manifestado aos deputados que estão lá no governo do Estado, representando o PSB. Aliás, quando teve a deputada aqui em Juí, nesta casa, sobre a questão da Previdência, que ela também votou favorável à reforma da Previdência, ela ouviu aqui de alguns integrantes deste partido aqui de Juí, sobre a nossa posição contrária à posição dela, que esfola o trabalhador, que massacra o trabalhador e principalmente aqui na área da educação. Quero dizer mais, seria um ingrato este que vos fala, Monteiro, professor há 26 anos, cuja minha família tem mais 2 professores, se não viesse aqui na tribuna, seria uma atitude de covardia e defender a classe que pode mudar os rumos desse país. Que pode mudar os rumos do país. O que pode mudar, meu caro Alexandre, os rumos do país? É o investimento na educação. Para que o cidadão lá do mais humilde, o cidadão aquele saiba da consciência, meu caro vice-prefeito Zardim, da consciência que é, da importância que é e que tem o voto, da consciência que é ser um agente político, na sua esfera, no seu meio onde ele vive, na igreja, na comunidade, no futebol, enfim, é isso que nós temos que despertar na população de Juí. Eu tenho certeza, de Juí não, do Brasil inteiro, que quando o cidadão tiver essa consciência, e isso só se adquire com investimento em educação, com valorização do professor, com melhores condições de trabalho para o professor. As nossas escolas, e não é de hoje, Piá e Noronha, elas estão sendo sucateadas, as nossas escolas. Quando é que nossas escolas passou por reformas nos últimos anos? E podemos aqui falar nos 20 anos. E quero dizer mais aqui. Todos os partidos, todos, passaram por lá, todos passaram por lá e deixaram a desejar muito na área da educação. Quando é época de campanha, fazia aquele auê, discurso na saúde, educação e na segurança. E na hora do enfrentamento, de realmente fazer acontecer para os cidadãos, para os professores, para os servidores públicos, é sempre no deles, desculpe o termo aqui usado, é que paga a conta. Quem paga a conta? Por que não vão pegar os marajás da CE? Por que não vão pegar os servidores públicos do Marajá do Estado? Além dessas empresas que sonegam, que têm vantagens. Sempre no mais humilde, no mais que precisa. E é verdade. Quando atinge o professor, atinge sua família,
atinge a educação, atinge o município, porque é óbvio, o dinheiro é, como se diz, a economia é uma engrenagem e ela, obviamente, ela atinge aqui de forma negativa. Então, quero dizer assim, ó, que não me furtei, até eu gostaria que fosse essa moção, não só de 2 vereadores, de todas as bancadas, porque isso aqui não é, eu quero dizer assim, ó, com todo respeito, eu quero ver algum vereador aqui dizer que é contra a educação, meu Deus. Salve a educação, conforme está escrito aí na camiseta dos professores. Era isso, e jamais, para finalizar, jamais vocês vão ver esse vereador votando contrário aos interesses, a dignidade, nem é interesse, a dignidade de uma categoria que mais luta e tem lutado na história do Rio Grande do Sul por melhores condições de trabalho, por melhor dignidade, seja da sua família e do seu atuar enquanto professor. É isso, senhor presidente, muito obrigado. Como não há mais interessados em se manifestar, está em votação. Então, continua a discussão, a moção número 20 de 2019, com a palavra o vereador Ricardo Adame. Tu viu que ele tinha pedido? Senhora presidente, colegas vereadores, vereadora, comunidade, lideranças, imprensa, que hoje nos prestigia nessa sessão. Quero, antes de iniciar a fala, dizer que assinei a ambas as moções, e aqui eu quero fazer coro às palavras do Busnello quando se fala que a educação não tem partido, que foi mais ou menos nessa linha que o Busnello quis colocar quando ele fala que ele defende a educação e que o parlamento aqui de Gi defende a educação. Mas o que nos entristece é que vem tempo e tempos e as coisas não acontecem. Nós tivemos um ministro da Educação que assinou uma lei dando piso nacional aos professores, e esse mesmo ministro se tornou governador do estado, e até hoje não se conseguiu nenhum dos governadores, inclusive do meu partido, cumprir essa determinação. Para ver que muitas vezes as coisas são na falácias, são no parole, lembrando aqui das palavras do Sartori, que alertava o povo gaúcho nas eleições, que a situação é crítica, como ela realmente está. Estamos perdendo um ano, porque se tivéssemos dado sequência, talvez, por já estar o governo alinhado, talvez algumas mudanças poderiam ter sido melhoradas. Agora, com certeza, elas serão mais salgadas ainda, porque até que o governo que se encontra se situar da situação real do Estado, se perde essa jornada. Essa é uma preocupação que a gente tem. E a gente se preocupa com a educação, porque nós todos aqui que estamos aqui, passamos pela educação. Fomos educados por professores, né, por servidores que nos atenderam nas escolas, e a gente vê triste, porque da forma que se colocou o pacote agora, justamente no final do ano, onde os professores aqui, com a legítima reivindicação, e agora com a questão de greve, colocar os professores ainda contra os pais dos alunos. Porque quando greve, muitos pais já estão projetando aí suas férias com os seus filhos, que vão ter que talvez reprogramar e vão criar essa animosidade entre pais e professores. Porque acontece isso no final do ano, já estrategicamente parece que para tentar aí segurar essa reivindicação dos professores. Então a gente tem aqui muito clara, a situação de que o Estado está realmente crítico, mas que temos que buscar uma luz, com todas as forças políticas e vivas que nós temos, e buscar soluções. Mas eu digo, se está ruim, a situação ainda, Busnello, pode se piorar mais. E tu está sentindo lá na Unijuí isso no curso de Direito, que já está começando com IAD. Me preocupe lá na frente, se isso não vai vir também para as escolas estaduais. Essa é uma preocupação que a gente tem e vem discutindo, que é um perigo, que essa é uma atenção que os professores têm que já começar a pensar e já se precaver para não deixarmos isso acontecer ali no futuro. Então, parabéns pela guerra de vocês, pela luta de vocês, dizer que somos solidários sim, né? Embora a gente não está conseguindo ver uma luz ali, nós somos solidários sim na questão da luta de vocês. Mas não podemos aqui também acreditar só no discurso da boa prática, de dizer que algumas isenções para as empresas não poderiam ser dadas. Nós também temos que ter um Estado competitivo que entra recurso para que possa justamente pagar o salário
dos professores, né? Porque aqui mesmo esse vereador nessa casa, já há mais de 30 dias, vem solicitando aos colegas vereadores para que se faça uma CPI de sonegação dos grandes bancos sobre a questão do leasing, a questão do cartão de crédito, que, segundo informações no curso que tive em Porto Alegre, o REGI poderá ter mais de 50 milhões de reais nos últimos 5 anos para repor no caixa. E nós não conseguimos assinatura. Então não é muito simples o discurso de mexer com os grandes. Às vezes aqui mesmo na cidade a gente também não consegue mexer com os grandes com os problemas. Então a gente é só no discurso, nós temos que ter a prática das ações que nós colocamos. É isso, senhor presidente, colegas vereadores. Continua em discussão a moção número 20 de 2019. Com a palavra, o vereador Adalberto Oliveira Noronha. Olha, nem era a minha intenção de me manifestar sobre essa moção, porque já, como o vereador Piaia lembrava, já fomos propositor de moção de repúdio e aprovado por essa casa. Mas é necessário também deixar registrado de que todos os governos que passaram deixaram a desejar e poderiam fazer mais na educação. Sem dúvida alguma. Que a educação tem que ser a prioridade das prioridades. Agora temos diferenças de governos para governos. E muitas diferenças. De visão de sociedade, de projeto ideológico. Colocar duas diferenças. Tanto no governo do Olívio como do Tarso, não foi atrasado 1 mês de salário. Teve aumento, teve promoções. Não foi vendido nada do patrimônio público. E em nenhum momento desses dois governos foi apresentado qualquer proposta similar a esta que está tramitando agora na Assembleia. Então tem muitas diferenças. Precisamos e deveriam ser feitos mais pela educação? Sem dúvida alguma. Agora, o que nós estamos fazendo com essa proposição que está tramitando, se ela for aprovada, não é só com a educação que esse governo está querendo acabar. Está querendo acabar com o serviço público. Em relação à questão dos pais se colocar nessa contradição contra os professores, e estrategicamente é isso, vereador Ricardo Adame. Agora a população tem que acordar. Tem que acordar que se ela não se manifestar e não apoiar essa greve, logo ali adiante ele não vai ter mais escola pública para colocar o seu filho para estudar. E daí vão ter condições de pagar uma escola particular? Então a população tem que se ater aos fatos, procurar entender aquilo que está acontecendo, conversar com os professores, ir na escola dialogar sobre esse assunto, porque ele é muito importante. Porque, na minha opinião, estrategicamente, tem duas questões que podem levar o governo a recuar. É, de fato, a sociedade se levantar contra esse projeto, e os partidos que estão na base do governo, que não concordam com esse projeto, retirar o seu apoio, se for o caso, inclusive, sair da base do governo. Porque, pois é, mas é isto que poderá levar o governo a recuar. Porque senão, nós vamos ficar somente na falácia mesmo. Tem que ter atitude. E eu quero ver se os partidos que estão na base do governo chegar lá e dizer para o governador, se essa proposta aqui se mantiver, nós vamos sair da base do governo. Isso muda a situação. Mas aí depende, de fato, do posicionamento, tanto da sociedade em se manifestar, que eu acho que essa, inclusive, é a principal, de ir para as ruas amanhã de manhã. Sabemos que para muitos é difícil de acordo ao horário de trabalho. Mas amanhã de manhã, aqui na Praça da República, vai ter um grande ato chamado pelo CEPERS, aonde é a oportunidade das lideranças da comunidade, da sociedade, estar ali presente, dando apoio e mostrando para a sociedade de que lado de fato está. É isso, senhora presidente. Continua em discussão a moção número 20, de 2019.
Como não há mais interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente as seguintes indicações. O senhor secretário fará a leitura. Indicação número 82 de 2019, autora Adalberto Noronha, bancada PT, assunto vistoria em prédio público. O signatário, o vereador integrante da bancada do PT, solicita a Vossa Senhoria, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: realizar vistoria completa e um laudo técnico por profissional referente à estrutura do prédio principal da prefeitura, no qual está instalado o gabinete do prefeito e as secretarias da Fazenda e de Governo, pois tem vários pontos do prédio que comprometem a segurança. Por exemplo, o reboco está se soltando, causando riscos aos contribuintes e servidores públicos, trabalhadores lotados nas respectivas pastas. Além disso, os relatos que recebemos sobre a situação interna, no que se refere a infiltrações e umidade, causam enormes preocupações quanto à saúde, principalmente dos trabalhadores. Por isso, a urgência de uma vistoria, caso seja necessário, o referido prédio deverá ser interditado. É de nosso conhecimento que um recurso do Fundo Municipal do Meio Ambiente, oriundo do pagamento de uma multa do próprio município, salvo engano, no início deste ano, foi aprovado pelo Conselho Municipal de Energia e Meio Ambiente, CONSEMA, para a contratação de um profissional com o objetivo de elaborar um projeto de restauração do referido prédio, incluindo também o prédio da esquina da Rua Benjamin Constant com a Rua do Comércio, mas até o momento não é de conhecimento público se a profissional foi contratada, se o projeto foi elaborado e quais os encaminhamentos feitos pela administração municipal quanto à captação de recursos para a restauração dos referidos prédios. Indicação número 213 de 2019, autor César Busnello, bancada PSB, assunto iluminação pública. O signatário, vereador integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: revisar e proceder os reparos necessários para restabelecer o adequado funcionamento da iluminação pública na rua Décio Bettinelli, no bairro Luiz Foliato, pois está com várias lâmpadas com defeito. Do mesmo vereador, realizar a operação tapa-buracos na Avenida Pinheiro Machado, visto que está em péssimas condições de trafegabilidade, praticamente sem condições de tráfego. Do mesmo vereador, proceder à limpeza das bocas de lobo existentes nas ruas Crisanto Leite e Paraná, visto que há acúmulo de água sobre a pista em dias de chuva. Indicação número 90 de 2019, autor Jefferson Dalla Rosa, bancada PSB, assunto melhorias em vias públicas. O signatário, o vereador integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: realizar as melhorias necessárias na pavimentação asfáltica da rua Bento Gonçalves, desde a Rua do Comércio até o bairro São José, visto que está em péssimas condições de trafegabilidade. Do mesmo vereador, revitalizar e fazer manutenção nos brinquedos da pracinha infantil da Praça da República, visto que os mesmos estão em condições precárias, colocando em riscos as crianças que brincam no local. Do mesmo vereador, revisar a iluminação pública da Rua Guilherme Hasse, em toda a sua extensão, visto que conta com várias lâmpadas queimadas, causando transtornos aos usuários da via e, sobremaneira, aos moradores das proximidades. Do mesmo vereador, realizar as melhorias necessárias na Rua Guilherme Tim, bairro Morada do Sol, próximo ao imóvel número 900. Indicação número 29 de 2019, autor João Monteiro, bancada PDT, assunto melhorias em vias públicas. O signatário, vereador integrante da bancada do PDT, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: providenciar a operação tapa-buracos na Avenida Getúlio Vargas, desde a RS 155 até as proximidades do Senai, pois está em péssimo estado de conservação, com muitos buracos, gerando riscos de acidentes. Indicação número 72 de 2019, autor Ricardo Adame.
Bancada MDB, assunto de iluminação pública. O signatário, o vereador integrante da bancada do MDB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: substituir as lâmpadas queimadas da iluminação pública da rua Silvio Romero, imediações do imóvel número 63, no bairro Alvorada. Do mesmo vereador, realizar a operação tapa-buracos na rua Santo Antônio, imediações do imóvel número 271, assim como na rua 4 Irmãos, no bairro Glória, pois, segundo os moradores, estão com grande quantidade de buracos. Do mesmo vereador, proceder ao manejo adequado das árvores existentes na Travessa Alvarenga Peixoto, no bairro São Paulo, pois os galhos e folhas das mesmas estão em contato direto com a rede elétrica, gerando os riscos de acidentes. Indicação número 122 de 2019, autor Júnior Piaia, bancada PCdoB, assunto melhorias em vias públicas. O signatário, o vereador integrante da bancada do PCdoB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao excelentíssimo senhor prefeito da seguinte indicação: providenciar com urgência os reparos necessários na pavimentação da Rua das Chácaras, trecho compreendido entre as ruas Max Frank e Siqueira Couto, no bairro Progresso, pois existem vários buracos de grandes dimensões causando transtornos ao trânsito, podendo até provocar acidentes graves devido ao fluxo intenso de veículos. Passando aos espaços destinados ao pequeno e grande expediente, está com a palavra o vereador César Busnello no pequeno e grande expediente. Caro prefeito, vice-prefeito Zardim, em nome do qual saúdo todos os presentes, vereadores, vereadora Helena, vereadora presidenta Alexandra, comunidade, assessores, imprensa, professores de modo especial, imprensa escrita, falada no nosso portal da Rua do Comércio. Meu assunto hoje, quero tranquilizar alguns integrantes, meu assunto não será hoje a Câmara de Vereadores. Fiquem tranquilos que esse vai ser outro momento que eu vou falar. Eu quero trazer à tona, já foi falado de temas de extrema importância, eu acho que o mais importante que é a questão da educação, mas quero trazer alguns temas aqui de Juí, que é nossa função é fiscalizar, provocar, apresentar projeto, anteprojeto enquanto vereador e fazer esse elo com a ligação. Quero falar dois temas aqui, um é sobre essa indicação aqui do vereador Noronha, sobre o prédio da nossa prefeitura, que eu quero fazer a ligação com outras estruturas do município. E o outro tema que eu vou falar será sobre a máquina. Não é também a máquina usina de asfalto, que ela está lá ainda, não conseguiram vender a nossa máquina de usina de asfalto adquirida lá atrás. É sobre a máquina que a prefeitura adquiriu de pintura viária. 19 de julho de 2017, a prefeitura de Juí adquiriu uma máquina para realizar pintura de meio fio. Zardim, prefeito, meu caro, pintura de meio fio, faixa de segurança, também as faixas do meio e laterais das vias públicas, além da sinalização de estacionamento. Trata-se de uma novidade, pois até agora esse trabalho era feito manualmente. O investimento foi de R$248 mil. O secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, o senhor Jair da Rosa, explica que o veículo já está em Juí e é aguardada a chegada de um responsável técnico oriundo de São Paulo para treinar servidores a fim de operar a máquina, que vai ficar no núcleo viário.
Jair da Rosa acredita que num prazo de 10 dias o veículo já possa ser utilizado. A máquina ainda possui broca para furar ruas ou pistas a fim de instalar tachões. 19/7/2017. Agora, essa semana, vocês podem acessar, eu vou dizer, a imprensa local, Rádio Progresso de Juí, que é a primeira que noticia, primeira que sai, inclusive de domingo, sábado, domingo, sai notícias do poder público via RPI. Tem um acesso assim muito forte com as decisões e até com as informações que vêm do Executivo. Dizia que agentes de trânsito estão fazendo esse trabalho manual do estacionamento. Inclusive colocando um material nos estacionamentos, que é um material de plástico, que agora me fugiu o nome aqui. Então, assim, comprar uma máquina, olhem as contradições, comprar uma máquina com esse patamar, desse valor para auxiliar, que bom que é para melhorar, qualificar o fazer na administração, mas mesmo assim continuam fazendo o trabalho manual, onde a máquina pinta meio fio, estacionamento, faixas de segurança. Então, assim, por que compraram essa máquina? Se os agentes de trânsito continuam pintando com rolinho. Investiram 36 mil em adesivos. E essa pessoa técnica que me mandava isso, que eu consultei, ele dizia assim: Busnello, eles não estão fazendo a mistura da tinta nessa máquina de forma adequada, estão fazendo uma mistura com água, daí não dura mesmo as pinturas. E daí publicam na imprensa, na própria imprensa do prefeito, dizendo que uma coisa inédita em Ijuí, colocar esses estacionamentos com plástico. Isso aí, assim, com todo respeito, cara, tá muito ruim. Tá muito ruim mesmo. Isso é má gestão. Isso é falta de planejamento. Eu queria saber, de informação, quantos quilômetros foi feito com essa máquina de pintura adquirida pelo Executivo. Quantos quilômetros foi feito? Isso não é exemplo de gestão. Isso não é o que a população de Juí merece. Não pode merecer. A população de Juí não pecou tanto para merecer tanta falta de planejamento, falta de respeito com o contribuinte do dinheiro público. Quase 300 conto numa máquina que ela é obsoleta, que está lá, que praticamente não é usada. A não ser agora, sei lá, se foi usada para pintar e ir até a nossa vila querida, nossa Vila Santo Antônio. Então, assim, uma máquina que foi gasto, um dinheiro nosso, do povo, da população, e ela não está sendo utilizada de forma a contento, de forma qualificada, para melhorar o fazer na gestão aqui em Juí. E o assunto que me traz à tribuna, Beto, também, é essa questão que você coloca muito bem sobre uma vistoria nos prédios públicos aqui em Juí, principalmente nos 2 da prefeitura. Eu tenho falado em 2009, no primeiro mandato desse vereador, 2009, 2010, que esses prédios da prefeitura, os 2, o da esquina e o do lado, Piai, ao lado do Clube Juí, eles têm que ser tombados como patrimônio histórico do município. Tem que ser tombado, está lá uma proposição minha lá de 2009 e 2010. E Juí, uma cidade universitária, uma cidade da saúde, curso de medicina, do empreendedorismo, não tem
um setor administrativo único, um centro administrativo, essa é a palavra, nos moldes do que tem em Santa Rosa. Vão ver em Santa Rosa, o centro administrativo que tem lá, todas as secretarias interligadas numa mesma quadra. O cidadão tem comodidade, ele sai da obra, vai para outra, vai para a engenharia, aprova um projeto, vem aqui, paga o valor. Aqui em Juí, engraçado que, com todo respeito, isso é fácil, isso não precisa nem ser inteligente para você ver. 30 anos um partido no poder e não conseguiu perceber que um centro administrativo é fundamental para o município que nem Juí. Vai diminuir romaria do cidadão, do contribuinte, ele vai no setor, sai do outro, e interliga tudo isso. Tomba aqueles 2 prédios como patrimônio histórico do município, faz uma questão cultural, um projeto com a Unijuí avançado. Será que ninguém consegue da gestão enxergar isso? Está lá e precisa ver, sendo questão de interdição. E não é só ele, meu caro Paulo, fiscal nosso. Paulo, não é só ele, a praça, no dia da Feira do Livro, os bombeiros interditaram a praça na Feira do Livro. A praça foi interditada no dia da Feira do Livro. Isso é gestão. Isso é gestão, pessoal. Aí o vereador Busnello vem aqui na tribuna, critica, o outro critica, o Noronha faz uma crítica. Ah, porque só critico, mas não é. É assim, ó, me falem uma coisa aqui, me ajudem a me falar, e eu aí vou admitir, qual prédio foi construído nos últimos 10 anos por este governo, 20 anos, que é um prédio que dá para dizer, esse prédio foi bem feito. Me falem. Me falem nos últimos 20 anos qual prédio aqui em Juí foi feito por essas administrações que se passaram, e esse prédio foi um prédio que dá para dizer que ele tem ISO 9000 de qualidade, de que é um prédio que tem... Perdão. O da 19 de outubro, lá vão lá ver, onde era a Secretaria de Saúde. Vão lá ver. Vão lá ver. O do DEMEI lá embaixo, vão lá ver, falem com os servidores os problemas que tem aquele prédio. Vão lá falar com os servidores do DEMEI. Então, assim, ó, é tudo feito, desculpe o termo aqui para os professores que estão aí, que é um termo chulo, mas eu tenho que falar, é tudo mais ou menos feito nas coxas. É tudo feito assim, na meia boca, como diz. Meia boca, que não faz a coisa com o dinheiro público de forma qualificada. Aliás, tem uma empreiteira aí, meus caros telespectadores da Rua do Comércio, tem uma empreiteira que só ela ganha as licitações aqui em Juí. E ela faz as unidades e postos de saúde, tudo um charque, que tem que refazer, e vai dinheiro público. Eu quero dizer para vocês que estão ouvindo, assistindo a Câmara aqui, o Legislativo de Juí, até quando a comunidade de Juí vai ficar anestesiada e acordar para outra possibilidade? Olhem quantas vezes, para finalizar, senhora presidente, quantas vezes esses vereadores, e não só fui eu, pediram providência, Jagmin, para a questão da Pinheiro Machado, do canal. Quantas vezes nós pedimos providências para essa questão do canal da Pinheiro Machado? E não é só foi esse vereador de situação de oposição, e o que é feito? O canal da Pinheiro Machado, a última intervenção dele, eu acho que foi no governo do Vanderlei Burma. Lá nos idos de 80, 82. Então, assim, ó, aonde é que está indo? Aonde que está indo, Adame? O dinheiro que arrecadam dos nossos impostos. A praça sendo interditada. Nós fizemos aqui N requerimentos. A pracinha, aqui tem um requerimento do vereador do meu partido, o vereador Jefferson Dalla Rosa, que inclusive foi objeto de vários outros vereadores, para reformar a pracinha. Vão na pracinha de Augusto Pestana. Eu vou fazer um vídeo da pracinha de Augusto Pestana para vocês verem.
Vão lá ver a pracinha de Augusto Pestana comparativamente a essa aqui, que é um perigo para as crianças. É um perigo. Vai dar responsabilização para o município a qualquer momento. Tem ferro saltando debaixo daquela areia. Ninguém faz nada. Não tem uma alma de um CC, de alguém para ir lá e ajudar e fazer, rever. Ah, não, mudou alguma coisa agora que é época de Natal. Para finalizar, lavaram as lâmpadas da praça. Limparam, higienizaram as lâmpadas da praça. Higienizaram. E para finalizar mesmo, dizer assim, ó, Mutli, eu sei que você não é responsável por isso, que você tem cobrado também. Vão, todos que estão aqui, dão uma cruzada na região, Alexandre. 3 Passos, Santa Rosa, Cruz Alta, ver como está a preparação do Natal naquelas cidades. Se já não começou lá no mês de final de outubro, início de novembro. Aqui, não, vão nas outras cidades ver a organização natalina, que é Frederico Westphalen, Santa Rosa, próprio Catuípe, vão em 3 Passos, aqui em Juí. Não se muda para Santa Rosa? Não sei quem é encarregado por isso. Não sei. A minha vizinha esteve em Chapecó, voltou domingo à tarde, e ela disse, olha, Busnello, cada vez mais eu estou te dando, não só para você, com outros vereadores, a razão. E Juí, a nossa cidade, onde eu constituí para criar minha família, está muito ruim. Está muito ruim mesmo. Era isso, senhora presidente, muito obrigado. Com a palavra o vereador Jefferson Dalla Rosa, no pequeno expediente. Senhora presidente, demais lideranças que eu já saudei na outra oportunidade que tive na tribuna, vice-prefeito Zardim. Olha, gostaria também de registrar aqui essa questão que o meu colega César Busnello, da líder de bancada, falou, que não me pronunciei antes, mas essa questão de fazer parte do governo do Estado, nós também manifestamos a opinião aqui com bancada, né, que não concordávamos com isso, mas isso não vai eximir de nós lutarmos aí, nessa luta aí pela educação, pelos professores. E também nós não combinamos, mas apesar da relevância, eu quero pontuar algumas questões aqui que a gente precisa de melhorias urgentes aqui no nosso município. Essa questão da praça que o Busnello reiterou, também fiz uma indicação da pracinha. Olha, ontem à tarde eu recebi umas fotos de uma pessoa conhecida aí que foi levar os filhos lá e disse que levou o filho chorando para casa porque ele não se sentiu seguro em deixar ali nas condições que está a nossa pracinha. Estamos aí agora não temos horário de verão, mas enfim, vai até tarde aí, então as pessoas procuram muito aí vir até o centro, né, e trazer suas crianças aí aos finais de semana e também nos dias de semana. Então, para além dos bancos, para além de tudo, essa questão da pracinha é uma questão, como o meu colega aqui me ajudava na minha indicação, é uma questão de responsabilidade, que pode acontecer aí uma criança, uma tragédia, né, do jeito que está ali. Outra questão que eu quero trazer aqui na tribuna é sobre os serviços da Corsan. Olha, sobre o serviço terceirizado da Corsan, a gente já cansou de falar aqui, já cansou de reclamar, mas também eu tenho uma situação, como deve existir outras tantas aqui na cidade, que é uma intervenção básica da Corsan, que é um vazamento de água que ocorreu lá no bairro Industrial, na rua João Bindé, e deixaram simplesmente as pedras de calçamento lá jogadas na beira da rua, na esquina. Só para variar, ali naquela esquina não tem lâmpada funcionando, é escuro. Já um carro bateu naquelas pedras. A senhora que mora em frente
me falava que há mais de 60 dias fez um pedido formal na Corsã para que isso fosse restaurado. Há 30 dias atrás, ela me procurou, eu pedi para o meu assessor ir até a Corsã e ver o que estava acontecendo. Sobre o protocolo dela, disseram que dentro de 3 dias seria arrumado. Isso foi dia 15 de 10. Então já passou mais de um mês e um problema simples. 20 pedras de calçamento, o Busnello, que está lá num monte, lá na rua, causando perigo que não acontece. E nessa linha da Corsã também, eu gostaria de dizer, se alguém ultimamente passou aqui na rua Bento Gonçalves, que foi outra indicação, da Rua do Comércio em direção ao bairro São José. Olha, sinceramente, eu não sei como é que os moradores não fizeram um protesto lá naquela rua ainda, não fizeram alguma coisa, porque quem usa aquela via todo dia é lamentável. Ali tem intervenção da Corsã, que há meses foi feito, não foi restaurado, buracos, enfim, tudo que poderia acontecer ali na rua. É uma situação de faroeste, dona Helena, aquela rua. É uma situação, parece uma cidade arrasada quem passa naquela rua. Eu, alguns dias atrás, falava com o secretário Jair da Rosa, tive a oportunidade, numa outra reunião, de falar para o próprio prefeito. Nós precisamos resolver essas situações emergenciais que tem na nossa cidade. Precisamos resolver. Essa é uma rua que, olha, ela está intransitável, ela não tem mais condições, precisa ser reparada urgentemente e ser feita, como outras tantas. Outra indicação que eu fiz aqui, até fiquei constrangido de fazer de novo outra indicação da Guilherme Tim, lá da Rua do Comércio, em direção à Áfia Fucotre. Olha, essa rua foi feita mais de 30 vezes, com certeza, aqui nesse espaço. Mas está lá, o morador me manda foto todo dia e cobra, diz, vereador, tu não vai fazer nada. Mas, infelizmente, eu não posso comprar uma carga de asfalto e ir lá e tapar os buracos lá na frente da casa dele. Ainda serei processado por isso, se eu fizer. Conclua, vereador. Porque, infelizmente, o vereador não executa, ele fiscaliza, indica e propõe. Então, deixo o meu apelo aqui, já concluindo, presidente, que essas questões aqui sejam levadas. São questões simples, mas que afetam diretamente a vida do cidadão, que o poder público se sensibilize e ouça esse poder, como era falado antes, que parece que muitas vezes é ignorado esse poder, mas você traz a voz da população, é que a gente traz aqui, é o pedido da população que a gente foi eleito para representá-los. Era isso, senhora presidente. Muito obrigado. Com a palavra no pequeno e grande expediente, o vereador Adalberto Oliveira Noronha. Senhora presidente, eu quero aqui só reforçar essa questão do prédio principal ali da prefeitura, onde está instalado o gabinete do próprio prefeito e de algumas secretarias. Inclusive a Secretaria de Governo, a Secretaria da Fazenda, fiscais, a própria Coordenadoria de Defesa Civil também está naquele espaço. E para além da situação de que ela causa muita preocupação, porque ali nós temos diariamente um fluxo intenso de pessoas, seja de contribuintes, de cidadãos, como também dos trabalhadores e das trabalhadoras do Executivo Municipal. Não só os que estão ali lotados no prédio, trabalhando naquele espaço, mas é diariamente servidores de outras secretarias por ali circulando. E olha, eu fiquei muito, mas muito preocupado, de fato, com essa situação. Porque para além de já estar parte das paredes, principalmente a questão do reboco,
se deslocando, algumas já caíram. Imagina se, porventura, isso acontece, um acidente e acaba atingindo alguma pessoa. Uma criança, um idoso. Mas também as condições de trabalho que têm os trabalhadores, porque quando chove tem infiltrações, tem muita umidade. Tenho a informação, e sei de que ela é verídica, de que alguns dias atrás, alguns meses, devido às chuvas muito fortes, na parte do sótão lá inundou. Por pouco que acabou não se desaguando para dentro do prédio. Então, as condições de trabalho, a preocupação com a saúde das pessoas e a questão da segurança, elas não estão sendo observadas, vou usar uma palavra mais amena, né? Observadas pela administração municipal, pelo chefe do Poder Executivo. Algumas pessoas me perguntaram, mas será que o prefeito acessa a prefeitura ali pela porta principal? Que não visualizou ainda? Mas, para além disso, fui buscar algumas informações, porque lembrei de que aqui na nossa reunião das comissões, numa determinada reunião, que nós estávamos tratando sobre a questão das associações de catadores, e que, diga de passagem, por enquanto foi só conversa, não fizeram nada ainda. Houve um comentário por parte de uma pessoa que de uma multa que o município sofreu via judicial, ela acabou indo para o Fundo Municipal do Meio Ambiente. E que esse recurso era para ser destinado para as associações de catadores, mas por decisão do prefeito, ele solicitou que esse recurso fosse destinado para a contratação de uma profissional para elaborar o projeto de restauração não só do prédio principal, como do outro prédio da esquina. Mas que isso já tem um certo tempo, que a pessoa até não lembrava exatamente se era no final do ano passado ou no início desse ano, que houve aprovação no Conselho. Não tive o tempo hoje a conseguir buscar essa informação devido a outras atividades que nós tivemos no decorrer do dia. Mas consegui buscar essas informações. Só que até agora, nem o próprio Conselho, se é de conhecimento, deve ser de conhecimento muito restrito internamente na administração. Primeiro, se a profissional realmente foi contratada, se o recurso aprovado pelo Conselho foi realmente efetivado para a contratação profissional, se o projeto foi elaborado e quais os encaminhamentos que a administração fez para tentar solucionar essa situação. Porque, olha, a nossa sugestão aqui para que um profissional possa fazer uma vistoria e emitir um laudo técnico, ela não é fantasiosa. E quem trabalha lá dentro sabe disso. Talvez outros vereadores, não sei se já tiveram conhecimento, mas se tiver oportunidade, seria importante dar uma analisada. Para que nós possamos ter a preocupação com a segurança e a saúde das pessoas que ali estão lotadas nesse espaço. Eu, sinceramente, espero, porque aqui não é uma questão de fazer a crítica, mas é sim de apresentar sugestões e de preocupação. Bom, se a prefeitura, se a administração já tomou alguma medida, bom, nós não sabemos. Não é de conhecimento. Sinceramente, eu espero que já tenham tomado essas medidas, que já tenha realmente uma avaliação, que já tenha um laudo e que diga que não é necessário interditar aquele prédio. Porque olhando, os riscos são iminentes, são grandes. Bom, isso daria desgaste político para a administração. Imagina, no prédio onde está o prefeito tem que ser interditado, se for necessário, ou não é prioridade em primeiro lugar a questão da segurança. Então,
eu acho que nós vivemos tempos realmente difíceis e zelar pela segurança, ela tem que ser prioridade, sim. A questão da infraestrutura na cidade, olha, o que a gente recebe de reclamações, e aqui sabemos que é todos os vereadores. Quando chove, é um Deus nos acuda, né? Esses dias atrás, foi publicado na imprensa de que tinham feito, o vereador Muto, senhor que utiliza muito aquele trajeto ali também, a Emílio Glitz, que tinha sido feito pelo menos um tapa-buraco. Pois olha, foi em 2 quadras, principalmente ali no entroncamento com a Avenida Brasil. O vereador Ricardo Adame, que utiliza todos os dias aquele trecho ali também, é vergonhosa a situação. É calamitoso. E daí vão para a imprensa dizer que fizeram operação tapa-buraco no Emílio Glitz. Então, nós já aqui fazíamos críticas ao modelo de tapa-buraco que era feito. Agora, além de tudo, vão para a imprensa e faltam com a verdade ainda. Então, a gente é chamado para todos os lados, porque ninguém aguenta mais a situação que nós estamos vivendo. Cabe aqui recordar o episódio de poucos dias atrás, que o presidente do bairro Luiz Foliato levantou a situação de que, inclusive, em material elaborado pelo partido que tem o comando, ali emitindo informações que não correspondiam à verdade sobre ruas que foram pavimentadas e, na verdade, não foram pavimentadas. Então, eu acho que está faltando, não é só mais diálogo com o Poder Legislativo, falta internamente dentro desse governo, parece que não se comunicam, não se conversam, porque são aberrações, coisas que vêm acontecendo, e quem vem sofrendo com isso é somente a comunidade. É somente o cidadão, o contribuinte, que precisa do poder público e que é função do poder público se prestar um serviço de mais qualidade. Então eu espero que, em relação a esse tema do prédio ali, seja dado os devidos encaminhamentos, a devida atenção que ele merece, nesse caso, para nós não termos maiores consequências, maiores problemas em relação a essa situação. E antes fiz esse registro, acho que é importante nós retomarmos essa questão. Naquele dia, salvo engano, acho que estava eu, o vereador Piai, e o vereador Jagmin também, na reunião com o secretário lá do Meio Ambiente. O assessor do vereador Gerson Dalla Rosa, me perdoe aqui, vereador João Monteiro, que não vamos deixar mentir sozinho aqui, onde o secretário afirmou que dentro de 30 a 40 dias estariam apresentando o projeto tanto em relação à infraestrutura do prédio da Cata como da LR6. Isso foi em quando? Maio? Foi maio, né? Estamos finalizando quase um mês de novembro. Então, vocês vejam bem o descaso. E sobre o cemitério, quero aqui, só ler agora, ó, vereador Buzar, eu lembrei, um outro dia conversando sobre essa questão do cemitério, e uma pessoa me dizia, pois olha, uma das poucas atribuições exclusivas do município é administrar o cemitério. Aí vocês façam a sua avaliação em relação a como se encontra o cemitério, qual é a capacidade dessa gestão dos gestores que estão à frente da nossa prefeitura. Experiência? Vejo discursos, inclusive, dizendo assim que a experiência é fundamental, e considero que é, mas depende de quem é a pessoa que está no comando, a forma que ela dialoga, como ela ouve também os demais. Era isso, senhora presidente. Com a palavra, no pequeno expediente, vereador Marildo Kronbauer.
Senhora nobre presidente, novamente, nobre colega Helena, demais vereadores. Pelo menos algumas coisas boas, porque o vereador que me antecedeu parece que não acompanhou o trabalho da gestão passada, junto com o partido dele, as secretarias comandadas pelo partido dele, que posso aqui citar, que foi um avanço astronômico de perfeição e administração. Mas quero dizer que hoje começou as obras do módulo, novo módulo, nobres colegas vereadores, que tanto foi pedido aqui. Começaram hoje, e vai ser feita a demarcação para os tapumes. Creio que essa semana, meu amigo, estará colocado os tapumes já. Já tem a empresa vencedora. E também saiu a empresa vencedora para a licitação da iluminação pública, tanto debatida nessa casa, que deve iniciar lá pelo dia 10 de dezembro, até a contraponto deste vereador, que eu sempre achei que o plantão que tinha lá iria suprir as demandas, mas, como o diretor dessa autarquia sempre achou que privatizar era melhor, quem é esse vereador para ter voz e vez para opinar naquela referida autarquia? Mas tem algumas contradições em alguns pronunciamentos nessa casa. Eu tenho aqui que falar, colegas. Olha, quantos anos tem o prédio da Prefeitura de Juí? Não vou aqui dizer porque eu posso errar. Agora eu faço uma outra pergunta, meus nobres colegas e o público que nos assiste. Quantos anos faz que a Secretaria, através da Secretaria de Habitação, governada na gestão anterior pelo PT, fez o prédio Minha Casa Minha Vida do bairro Boa Vista? Quantos anos faz que essa mesma secretaria, dirigida pelo PT, construiu o edifício Colmeia, construiu o edifício da Parque da Pedreira e o Júlio Taube? Peçam uma vistoria para ver se alguém que estava à frente dessa secretaria não vai preso. Olham, passam lá, meus nobres colegas e o povo que nos assiste. Olham o prédio, o condomínio. Isso sim é um perigo do bairro Boa Vista. Lá tem várias crianças, vários idosos, vários deficientes. Vão lá para vocês verem as infiltrações quando chove. Tu tem que ficar de guarda-chuva dentro de alguns apartamentos lá. Então, gente, nós temos coisas aqui para reparar? Temos sim. Temos obras para vistoriar? Temos sim. Temos problema na infraestrutura? Temos sim. Falei segunda-feira passada, nobre colega vereador Jefferson de la Rosa, sobre o assunto que vos abordou hoje. Sobre o assunto das ruas aonde foi feito a ligação com a CAL. Bento Gonçalves, etc. Sim, temos. Mas nós temos mais coisa para nos preocupar do que o prédio da Prefeitura de Juí. Queria ter uma casa que nem a Prefeitura de Juí, a estrutura que tem esse prédio. Olhem as paredes. Olha a infraestrutura. E sem falar que o ex-vice-prefeito ficou 8 anos ocupando praticamente todo o Salão Nobre. Queria que tirasse uma foto quando ele saiu de lá, para ver o estado que estava o Salão Nobre da Prefeitura de Juí. Gostaria que fossem lá olhar. Quem reformou, quem revitalizou, passam lá para olhar.
Então, também tivemos problema na Expo Ijuí, com incidência do pai que estava lá, passando por cima das autoridades competentes, que nem a Corporação dos Bombeiros. Olha, gente. Conclua, vereador. Vou concluir, nobre colega presidente. Vamos olhar para trás, para depois falar dos outros. Muito obrigado, nobre colega presidente, pelo espaço cedido. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.